Bom dia, tá começando mais um episódio da Lolere, seu podcast jurídico direto, prático e sem juridiquês. Eu sou o Victor. E eu sou a Gisele. Bom dia, pessoal. Primeiro dia do mês de julho, vamos começar já com o nosso giro jurídico. O TST mantém vigilância armada obrigatória em pedágios da MG 050, o STJ fixa os limites da uso capião familiar, fazendeiros do Pará recebem obrigações para prevenir trabalho análogo à escravidão e o Ministério Público de São Paulo processa um influenciador por declarações sobre o direito ao voto de pessoas pobres. No destaque Lolerer, o STF valida uma lei da Bahia que prevê sanções administrativas pela divulgação de informações falsas durante epidemias e pandemias. E na análise disponível no portal Lolerer, a suspensão das multas da NR1 abre o debate sobre saúde mental no trabalho, fiscalização e critérios claros para as empresas. Agora, Gi, ainda bem que o Brasil ganhou, né? Imagina se tivesse perdido e o pessoal escutando o episódio de ontem, a gente todo feliz e alegre, sem saber ainda o resultado. Tem que acreditar, né, Vitor? A esperança do brasileiro é a última que morre. Depois de a gente ter ganhado esse, eu já tô pensando na gente com a taça na mão. E falando em ganhador, a gente teve a ganhadora do bolão, que foi a Gabriela. Gabriela, por favor, deixe o seu arroba do seu Instagram nos comentários que nós vamos entrar em contato. No mais, no final do episódio a gente vê o que vocês comentaram na edição passada. Café na mão, fone no ouvido, bora pro episódio de hoje entender como esses temas estão movimentando o direito no Brasil. E eu já quero começar com uma pergunta. Tem alguém aí estudando para concurso público na área jurídica? Ou conhece alguém que está nessa jornada? Então presta atenção. Hoje, às 8 da manhã, vai ser enviada uma nova edição da Lolerer Concursos, com as principais oportunidades da semana, editais publicados, comissões formadas, as inscrições abertas e análises estratégicas para ajudar você a estudar com mais direção. Então, se você ainda não está inscrito, não se preocupa. É só clicar no link que está aqui na descrição desse episódio para começar a receber gratuitamente as próximas edições, sempre às quartas-feiras, às 8 horas da manhã. Se você quer acompanhar as melhores oportunidades e sair na frente na preparação, faça sua inscrição agora mesmo. O link está aqui na descrição. E vamos então com o nosso giro jurídico. A 7ª turma do TST manteve a obrigação de a concessionária da rodovia MG 050 manter vigilância armada ininterrupta em todas as praças de pedágio, sob multa diária de R$1.000 por posto sem vigilante. A empresa também deverá pagar R$50 mil por dano moral coletivo após sucessivos assaltos que expuseram empregados a risco. Em uma praça de Divinópolis foram registrados 12 roubos entre maio de 2012 e agosto de 2013, e uma funcionária foi baleada no peito durante uma ocorrência. A ação foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho, que apontou insuficiência das medidas adotadas pela concessionária, como câmeras, alarmes e cofres temporizados. O relator, ministro Agra Belmonte, destacou que atividades com grande circulação de dinheiro exigem proteção adicional aos trabalhadores e que o contrato de concessão já previa medidas adequadas de segurança. O pedido de blindagem das cabines foi rejeitado, pois a turma entendeu que a vigilância armada contínua é suficiente para resguardar os empregados. A 4ª turma do STJ decidiu por unanimidade que a uso capião familiar não pode ser reconhecida quando o imóvel urbano tem área superior a 250 metros quadrados, mesmo que o pedido recaia apenas sobre uma parte do bem. O colegiado negou o recurso de uma mulher que buscava adquirir 250 metros quadrados de um imóvel de 360 metros quadrados, onde morava desde o fim do casamento. O Tribunal de Justiça de Minas já havia afastado o pedido ao considerar a metragem total do terreno e da construção. O TJMG já havia afastado o pedido ao considerar a metragem total do terreno e da construção. Relator do caso, o ministro Antônio Carlos Ferreira, afirmou que o artigo 1240-A do Código Civil se refere ao imóvel em sua totalidade e deve ser interpretado de forma restrita por limitar o direito de propriedade. Para a turma, admitir a uso capião
ampliação de uma fração de até 250 metros quadrados dentro de imóvel maior ampliaria indevidamente o Instituto e configuraria fraude à norma. A segunda turma do TST determinou que 2 fazendeiros de Altamira, no Pará, cumpram 35 obrigações para prevenir a reincidência de trabalho análogo à escravidão, sob multa em caso de descumprimento. A ação civil pública foi proposta pelo Ministério Público do Trabalho após 9 reclamações trabalhistas relatarem em 2021 condições precárias na fazenda Santo Antônio, incluindo alojamentos inadequados, falta de água potável, alimentação insuficiente, isolamento e ausência de pagamento. Entre os trabalhadores estavam crianças e adolescentes. As instâncias anteriores reconheceram dano moral coletivo e determinaram a inclusão dos empregadores na chamada lista suja, mas rejeitaram as obrigações por não haver indícios de irregularidades recentes. A relatora, ministra Adelaide Miranda Arantes, aplicou o entendimento do tema 124 do TST, segundo o qual a tutela inibitória busca evitar novos ilícitos e não depende da permanência da irregularidade. As multas podem chegar a R$100 mil, além de R$50 mil por trabalhador prejudicado em casos graves. O Ministério Público de São Paulo ajuizou ação civil pública contra o influenciador Leonardo Marcondes, após ele afirmar em vídeo que pessoas pobres não deveriam ter direito ao voto. A Promotoria de Direitos Humanos da capital pede a remoção do conteúdo e do perfil no Instagram, a preservação dos dados da conta, a proibição de novas publicações consideradas aporofóbicas, participação em curso de inclusão social e R$300 mil por danos morais coletivos e dano social. Para o promotor Ricardo Manuel Castro, as falas associam pobreza à incapacidade e à irresponsabilidade, reforçando estereótipos e defendendo a exclusão de pessoas pobres da participação democrática. Em oitiva, Leonardo afirmou que usava a palavra pobre em sentido figurado, relacionado à mentalidade e decisões, não à condição financeira. O MP, porém, sustenta que outras postagens vinculam pobreza à renda e a características depreciativas. A meta também é ré na ação. E no destaque da Law Letter de hoje, o Supremo Tribunal Federal manteve por maioria a validade da Lei 14.268 de 2020, da Bahia, que prevê sanções administrativas para quem divulgar informações falsas sobre epidemias, endemias e pandemias. Editada durante a Covid-19, a norma autoriza multas pela disseminação de notícias falsas em meios impressos, televisivos, radiofônicos ou eletrônicos. A ação foi proposta pelo PL, que questionava a competência do Estado para editar a lei e apontava violação à liberdade de expressão. O julgamento começou com o voto do relator, ministro Nunes Marques, pela inconstitucionalidade. Ele foi acompanhado por Dias Toffoli e André Mendonça. Para Nunes Marques, embora o combate à desinformação e a proteção da saúde fossem objetivos relevantes, a lei disciplinava em seu conteúdo principal atividades de telecomunicações e radiodifusão, cuja regulamentação pertence privativamente à União. Na visão do relator, ao prever multas pela divulgação de informações em veículos de comunicação, a Bahia teria estabelecido parâmetros de conduta para empresas e concessionárias reguladas federalmente. Prevaleceu, porém, a divergência aberta pelo ministro Alexandre de Moraes, acompanhado por Cristiano Zanin, Flávio Dino, Edson Fachin, Carmen Lúcia, Luiz Fux e Gilmar Mendes. Para Moraes, a norma não disciplinou o funcionamento de telecomunicações ou radiofusão. Ela criou um ilícito administrativo voltado à proteção da saúde pública em uma situação de emergência sanitária. O ministro destacou que a lei não criou crime e que no direito administrativo sancionador não existe reserva constitucional que concentre toda a competência normativa na União. Estados, municípios e União podem estabelecer sanções relacionadas às matérias de sua atuação constitucional. Como a Constituição atribui competência comum aos entes federativos para cuidar da saúde e competência concorrente para legislar sobre sua proteção, Moraes entendeu que a Bahia poderia adotar mecanismos para combater a desinformação durante a pandemia. Para ele, a circulação deliberada de informações falsas tinha potencial para comprometer políticas públicas, reduzir a adesão às medidas
medidas sanitárias e colocar em risco a vida e a saúde da população. Moraes também afastou a alegação de violação à liberdade de expressão. Segundo o ministro, esse direito não é absoluto e não protege a divulgação intencional de informações falsas capazes de comprometer direitos fundamentais coletivos. O fato de a lei alcançar conteúdos veiculados em meios eletrônicos e veículos de comunicação não significaria que ela regulamenta esses serviços, mas apenas que alcança os meios utilizados para a prática da infração. Cristiano Zanin acompanhou a divergência e ressaltou a excepcionalidade da pandemia, período em que a União e Estados precisam atuar conjuntamente para proteger a população. Flávio Dino também aderiu à posição vencedora e afirmou que a disseminação deliberada de desinformação podia agravar a emergência de saúde pública. Com isso, o STF julgou improcedente a ação do PL e manteve integralmente a lei baiana. Muito bem, vamos então para a nossa análise. Lembrando que todas as análises estão disponíveis no portal da Loléria. A de hoje é assinada por Tássia Prado Barbosa. A suspensão por 90 dias das multas e sanções previstas na NR1 para empresas que descumprirem exigências relacionadas aos riscos psicossociais reacendeu o debate sobre como o direito do trabalho deve lidar com a saúde mental no ambiente profissional. Embora a norma já trate do tema, ainda há dúvidas sobre o que exatamente as empresas precisam fazer na prática. E é justamente essa falta de clareza que levou o ministro André Mendonça a questionar a possibilidade de aplicação de punições nesse momento. A NR1 avançou ao incluir saúde mental, burnout, assédio moral, sobrecarga emocional e metas inatingíveis no debate sobre riscos ocupacionais. Esses fatores podem gerar adoecimento e passivo trabalhista e precisam ser enfrentados pelas empresas. O problema está na aplicação sancionatória. Os dispositivos suspensos tratam da inclusão dos riscos psicossociais no gerenciamento ocupacional, da escolha de ferramentas de avaliação, do registro dos critérios adotados e da análise das medidas preventivas. Mas a norma não define com clareza quais parâmetros serão usados pela fiscalização, nem o que diferencia uma conduta irregular de uma medida apenas imperfeita. Na prática, uma empresa pode adotar metodologia estruturada, registrar seus processos e agir de boa-fé, mas ainda assim ser autuada porque o entendimento do fiscal diverge do critério adotado internamente. Para a autora, essa falta de previsibilidade gera insegurança jurídica. O ministro André Mendonça apontou justamente que as regras utilizam conceitos abertos, sem indicar de forma suficientemente clara quais condutas podem resultar em punição. Durante os 90 dias, a NR1 continua sendo referência. As empresas devem mapear riscos, implementar medidas preventivas e documentar seus processos. O que fica suspensa é a aplicação de penalidades. Na avaliação de Tássia Prado Barbosa, a suspensão é necessária para que a norma proteja os trabalhadores sem criar um cenário em que as empresas não saibam com segurança como cumprir suas exigências. Cuidar da equipe é obrigação, mas punir sem critérios claros amplia a insegurança e prolonga o litígio. E esse é um pequeno trecho das análises que são publicadas lá no portal Loléria. Se você é advogado e quer ampliar sua presença online com uma leitura própria sobre temas jurídicos atuais, envie seu texto pelo link na descrição. Muito bem, chegamos ao fim de mais um episódio. Na edição passada o pessoal tá vibrando ainda com o Jogo do Brasil, muita gente torcendo, mas no mais nós queremos agradecer a cada um de vocês que comentaram na edição de ontem. Obrigada, Raquel, Gisele, Reinaldo, Ana, Andrei, Sheila, Carlos, Gabriela, Gisele Miachará com 2 L's e a Dali Viegas. Tem também o Maurinho, o Douglas, Lucas, Gabriel, Diogo, Gustavo, a Paola Vieira, que falou que saiu notícia até da cidade dela na edição passada, e a Nicole. Muito obrigado a todos que comentaram. E se você quer se manter ainda mais informado e receber muitas outras notícias, é só se inscrever na nossa newsletter. O link dela tá aqui na descrição. Todo dia chega no seu e-mail diversas outras notícias que não abordamos aqui no podcast. E não esqueçam de seguir a gente aqui no Spotify, avaliar com 5 estrelas, compartilhar e publicar a gente no Story também. Pode marcar os nossos arrobas que a gente reposta vocês. Então é isso, muito obrigado por ter escutado a gente até aqui e até amanhã. Boa quarta-feira, pessoal, até amanhã.